Olá, pessoas! Hoje é quarta-feira, então hoje é dia de quê? Top 5 Brasil! E hoje eu vou falar de filmes, não, de séries. Por quê? Segunda-feira foi dia 23 de setembro, que foi o dia da visibilidade e do orgulho bissexual. Então, eu escolhi séries que têm personagens bissexuais. E eu achei que fosse ser mais difícil, na verdade. E ainda bem que não foi tão difícil assim. Obviamente que se a gente comparar com personagens gays, tem muito menos. Lésbicas talvez não tenha tão menos assim, porque sabemos que mulheres são um pouco invisibilizadas também. Então, já são como mulheres héteros. Imagina mulheres lésbicas. Porém, personagens bis até que achei razoavelmente ok, assim, dado que há um tempo atrás, na minha adolescência, ok, faz bastante tempo, talvez faça bastante tempo, mas não é tanto tempo assim. E na minha adolescência tinha raríssimos personagens bi, porque as pessoas eram muito entendidas como ou gays ou lésbicas. E se por acaso a pessoa ficava com homens e aí, tipo, uma mulher ficava com homens e aí ela começa a ficar com mulheres, ela só era entendida como, não, aqui ela ainda não se conhecia direito e ainda não tinha percebido que ela era lésbica. Então ela se transformava em lésbica, né? Tipo, depois dela se conhecer, ela percebia que ela era lésbica. Ela não se transformava, ela percebia que ela era lésbica. Ou assim, um cara que ficava com mulheres e aí, de repente, ele se sentia atraído por homens e aí ele percebia que ele era gay. Personagens bissexuais eram muito raros na minha adolescência, que é ali pros anos 2000. E tinha um ou outro que tem personagens na minha adolescência que eram bissexuais, sim. Só que assim, eu acho que a minha geração, a gente, apesar de estar ali que a personagem era bi, a gente meio que não entendia direito também como é que era. Eu, por exemplo, uma das personagens, que é a Marissa e a Alex, de DLC, que era uma série que eu era completamente apaixonada. Eu não entendia elas como bissexuais, eu entendia não, a Marissa, ela gostava do Ryan e aí ela começou a gostar da Alex, então ela era hétero e ela virou lésbica, que não é verdade. Virou assim, tá, gente? Por favor, entre aspas. Porque pra gente era difícil também entender, porque não era falado, né? Não era conversado sobre assuntos de homossexualidade, imagine bissexualidade. Então, é muito interessante perceber que agora tem muito mais personagens bissexuais, mas ainda precisa ter muito mais representatividade nisso aí. Mas, enfim, vamos lá falar da lista que separei com a ajuda de amigas, preciso falar. Eu não pensei tudo sozinha. Então, vamos começar essa lista no quinto lugar com Oberyn Martell. E quem é Oberyn Martell? É de Game of Thrones. Para quem não assistiu Game of Thrones, que são poucas pessoas, eu sei, mas Oberyn, ele era príncipe de Dorne e ele desde o começo, assim, desde o comecinho, quando ele apareceu, já estava bem explícito que ele era bissexual, o que é bem legal de deixar já na cara, tipo, ele tava nem aí, sabe? Ele ficava com homens, ficava com mulheres, e ele não tinha vergonha de falar isso. Tudo bem que em Game of Thrones ninguém tinha muita vergonha de nada, mas de qualquer jeito é bem interessante deixar bem claro logo do começo e deixar claro também que ele tinha bem orgulho de ser bissexual e o que está certíssimo. Eu só tenho um porém, assim, em relação a Oberyn, é porque os bissexuais, eles têm uma fama, assim, de serem muito sexuais. E o Oberyn era muito sexual. Então talvez reforce só um estereótipo que não é verdadeiro, porque na verdade não são os bissexuais que são muito sexuais. Tem pessoas específicas que são muito sexuais. Podem ser bissexuais, podem ser heterossexuais, podem ser homossexuais, podem ser transexuais, pode ser o que for. E não é uma questão de ser bissexual. E isso, o Oberyn, ele reforçava um pouco isso. Mas tirando isso, mas assim, pessoas são bissexuais. Pessoas são bissexuais. Pessoas são sexuais, então ok também mostrar ele sendo um bissexual sexual, porque existem bissexuais sexuais, mas é só pra deixar claro aqui que não é só porque uma pessoa é bissexual que ela é supersexual, que ela vai ficar com todo mundo, porque... Ouçam um podcast Biscoito, que eles falam isso, deixam isso muito bem claro lá. É um podcast muito legal, feito por pessoas que são bissexuais, e deixei aqui um negócio que não tem nada a ver com a lista de hoje, mas eu acho que é uma boa dica. Indo para o quarto lugar, temos Delphine. A Delphine,
de Orphan Black, que é uma das minhas séries favoritas da face da Terra. E ela era uma pessoa bissexual. Ela depois, né, ela tem um envolvimento com a Cosima, que é a melhor personagem de Orphan Black. Se você acha diferente, você está errado. Só que antes ela já tinha ficado com homens, então ela é uma personagem bissexual. E é muito legal porque ela é uma personagem super, hiper, mega inteligente. E ela também é uma personagem mais feminina. E o que também é uma característica da nossa personagem do terceiro lugar, que é a Petra Solano, de Jane the Virgin. Jane the Virgin mostrou também outro personagem bissexual, mas a Petra é a mais interessante porque ela é uma das personagens principais do trio ali, principal. E trio não, né? São 5 pessoas que são mais principais ali em Jane the Virgin. Eu já fiz um vídeo sobre Jane the Virgin, vão procurar. E a Petra, ela é super feminina, você nunca esperaria, assim, que ela fosse bissexual por todo o jeito que ela se porta e todo o jeito que ela foi crescendo, assim, na série. E aí, de repente, ela se apaixona por uma mulher e eu achei, cara, genial colocarem isso na série. A Jane the Virgin é uma série muito legal porque ela aborda vários assuntos diferentes, inclusive gênero e inclusive sexualidade. E aborda de um jeito muito natural. E a Petra, apesar de você não esperar que ela seja bissexual, que ela vai se apaixonar por uma mulher, mas ela, tipo, é muito natural. Quando você vê, tipo, ok, ela tá ficando com uma mulher, sabe? E então foi abordado de um jeito muito bem feito, sabe? Como é que eles foram jogando a história até ela ficar com essa mulher. E eu adoro a Petra. A Petra é uma das minhas personagens favoritas de Jane the Virgin. Se vocês vão ver o vídeo, como eu já falei. E eu achei ainda mais, gente, com quem que ela fica? Com a Rosario Dawson. Eu também ficaria com a Rosario Dawson, porque, cara, é a Rosario Dawson, sério. É a Rosario Dawson, enfim. No segundo lugar, temos Captain Jack Harkness, não sei falar o nome dele direito, que é de Doctor Who, uma das minhas séries favoritas da vida também. E o Jack, ele também, desde o começo, em Doctor Who, porque o Jack, na verdade, ele tá em 2 séries diferentes. Ele tá no Doctor Who, ele começa Doctor Who, mas depois fizeram um spin-off de Doctor Who, que é centrada, na verdade, o Jack é um dos personagens protagonistas de Torchwood. E nas 2 séries mostra a bissexualidade do Jack. E o Jack é um cara incrível, cara, ele é super engraçado, ele é maravilhoso além de ser gato. E é um personagem muito legal e que também deixa claro desde o começo a sua bissexualidade. E é maravilhoso. Assistam Doctor Who, sério, quem tem preconceito com Doctor Who? Tem não, porque é muito bom, muito bom. Em primeiro lugar, temos quem? Uma das melhores personagens que temos na vida dos seriados, que só falo assim 2 letras pra vocês saberem quem é. AK. Annalise Keating, óbvio. Viola Davis, maravilhosa, uma das melhores atrizes que existem. Nossa, eu tô bem Faustão, né? Falando todo mundo é maravilhoso, todo mundo é o melhor de tudo, mas é sério, porque eu realmente acho. E eu falei incrivelmente, obviamente que eu escolhi séries que eu gosto muito. E uma das minhas séries favoritas da vida realmente são Doctor Who e Orphan Black, que apareceram. E a Annalise Keating, a Viola Davis, é uma das minhas atrizes favoritas da vida. E a personagem dela é uma personagem... Nossa, se não... Sério, ela e a Cosima, assim, são uma das melhores personagens... Olha lá, de novo. Uma das melhores personagens que existem. Ela é uma mulher maravilhosa. Ela é uma mulher que cara, ela é super poderosa. E assim, o que eu gosto da Annalise, na verdade, não é nem só o fato dela ser foda. Eu gosto que também, na verdade, a série, né, How to Get Away with Murder, mostra também os defeitos de todo mundo. Ela não mostra só que uma pessoa é fodona e boazona e blá blá, mas também mostra o contraponto e como ela chegou até lá. E é muito legal porque a Annalise, ela, antes de ser casada com o Sam, ela teve um relacionamento com a Eve e esse relacionamento foi muito forte. Elas têm uma ligação muito forte até hoje, anos depois do relacionamento que elas tiveram. E nessa temporada, agora na 5ª temporada, não é nenhum spoiler, mas é uma coisa que ela fala que é muito interessante tocar,
que é um outro ponto em que ela fala, eu não posso simplesmente falar que eu sou lésbica porque eu sou uma mulher negra. E é uma outra, se vocês perceberem, a Annalise é a única personagem bissexual negra que eu falei aqui dessa lista. Porque realmente na minha lista, eu acho que não tem nenhuma outra personagem negra. Primeiro que já é difícil terem personagens negros, né? Assim, a gente tá conseguindo, a gente não, enfim, comunidade e tal, negra, porque eu não tenho esse lugar de fala, mas tá conseguindo lutar pra terem mais personagens negros, porque, gente, né? A população, aqui no Brasil, a população negra é maioria, nos Estados Unidos não é, mas eles também precisam, é impossível não existirem papéis para pessoas negras, tipo, papéis, entendeu? Como é que as pessoas negras não são escaladas? É um absurdo, é racismo, né? Então, assim, e aí ela fala isso, desse preconceito que tem e de como é difícil pra ela, como uma mulher negra, falar que é lésbica, mas ela realmente é bissexual, ela não é lésbica, mas pra ela é muito mais fácil viver romances heterossexuais, porque ela sofre muito menos preconceito do que quando ela vive romances homossexuais, porque, né, ela já sofre preconceito por ser negra, sendo uma negra com uma mulher, ela sofre mais preconceito ainda, e é muito interessante abordar isso na série. E tem alguns outros personagens que eu anotei aqui, que amigos meus, uns eu lembrei, mas a maioria foram amigos meus que me lembraram. Eu tenho um bônus antes de falar desses personagens, que é esqueci o nome dela, a Brittany de Glee. Porque o que eu achei muito legal da Brittany, a Brittany, ela namorou a Santana, ela namorou o Art, então ela também é uma mulher bissexual, mas o legal dela é porque Glee é uma série para adolescentes. Então é muito bom tocarem nesse tema também numa série para adolescentes, que são pessoas que estão se entendendo, que estão começando a ver quem elas são de verdade, e poder ter esse tipo de representatividade numa série para pessoas dessa idade é muito importante para as pessoas conseguirem se aceitar com mais facilidade, né? Porque a sociedade já é tão preconceituosa, então, pelo menos eles vendo que eles têm uma representatividade no audiovisual, em coisas que elas vão buscar até para conseguir se entender, é muito importante e muito benéfico para essas pessoas, né? Enfim, mas outros personagens que também são bissexuais e que meus amigos me ajudaram a fazer essa lista, que são o Daryl, de Crazy Ex-Girlfriend, o Adam, que é outro personagem que eu falei de Jane the Virgin, que também é bissexual, a Kelly de Grey's Anatomy, que eu adorava quando eu assistia Grey's Anatomy, que depois ficou um saco, desculpa aí pessoas que são fãs de Grey's Anatomy, a Rosa Diaz, de Brooklyn Nine-Nine, que até onde eu vi, ela só tinha ficado com homens, então foi um pouco de spoiler que me deram, mas tudo bem. A Piper, de Orange is the New Black, a Marissa e a Alex, de OC, a 13 de House, que é a mesma atriz que faz a Alex, de The OC, que só por acaso é a Olivia Wilde, que é maravilhosa, a Clark, de The 100, que foi uma série que eu não assisti, e a Jules, de Euphoria, que é uma série que tá todo mundo falando que é muito boa e eu preciso ver. E essas são as pessoas, gente. Mas assim, como eu já disse, tem que ter muito mais personagens, a gente precisa de representatividade. Pelo que eu falei, as pessoas, principalmente adolescentes, precisam se ver representadas ali, principalmente quando elas estão tentando se entender e tentando ver que o que elas são não é errado, porque não é errado. Então, quanto mais representatividade na tela, melhor para as pessoas e pra gente também, porque a gente aprende a lidar com o diferente, né, gente? Porque, pelo amor de Deus, ninguém merece também ficar todo mundo igual. Enfim, me digam aqui se vocês sabem outros personagens bissexuais, se vocês gostam mais de um, se vocês gostam mais de outro, quem vocês gostaram mais dessa lista, se tem algum aqui que vocês não gostam, se tem algum que vocês nunca ouviram falar, tem algum que vocês ficaram a fim de conhecer, enfim. E coloquem aqui outros também, porque a gente conseguiu, eu e meus amigos, a gente conseguiu fazer essa lista, mas se tiver mais, eu vou ficar mais feliz ainda de ter mais representatividade por aí. E até o próximo vídeo. E vocês sabem, né? Compartilha, curte, se inscreve no canal, ativa o sininho e essas coisas todas que eu sempre peço para que eu possa crescer esse canal, gente. Por favor, ajuda aí. Beijos e tchau!